O ponto inicial era este, no qual eles estavam falando sobre a Juliana Bond, que é uma Red Pill, né? Que ganha dinheiro dos caras aí falando mal de outras mulheres, basicamente. E denegrindo a imagem do casamento. Juliana Bond. A Juliana Bond, a mulher mais red pill desse Brasil. Ô, louco. Eu achei que você ia falar a mulher mais inteligente e manipuladora. Mas Inteligente e gostei. manipuladora. Inteligente e Que manipuladora. Inteligente. farma muito manipuladora, dinheiro ela dos é. gados no... Até hoje. Na internet. Conhece a Juliana Bond, ô Glenda? Conhece? Ah, conhece? Então tá bom. Bom, vamos ver. Palavra de sabedoria com Juliana Bond. Não casa, não comece essa loucura. Se você é homem, solteiro, não faça isso. Não tem vantagem nenhuma para um homem casar hoje em dia. A gente cansa de ver vários exemplos aí de homens que são feitos de trouxa, que são passados para trás, de mulher que só fica com o cara para obter algum tipo de vantagem financeira, ou um cara que, enfim, vai entrar numa união estável sem saber e vai acabar perdendo metade do que ele construiu aí, né? Então, assim, a gente sabe que hoje em dia tá complicado. Só foi isso? 30 anos está novo para casar? Não casa, não comece essa loucura. Se você é homem, solteiro, não faça isso. Não tem vantagem nenhuma para um homem casar hoje em dia. Primeiro, que você vai ter que trabalhar o Tô repetindo triplo o para short, não sustentar a entendi. sua família, porque as mulheres querem um provedor, né? Hoje em dia. As mulheres são autoridades, você não vai poder falar mal, porque se você contra Não é que as mulheres que é um provedor. Tipo assim, trazendo. Acredito que não seja um provedor a palavra, mas sim um companheiro para construir e constituir a família. E aí existem N acordos dentro desse âmbito, que é companheiro e construir uma família. Vai da conversa entre os dois. a sua mulher, você vai ser o toque e abusar. Ah, mas eu vou todo dia. Não vai. Porque se você tocar sua mulher de um jeito que ela entenda que não permitiu, você vai ser acusado de abuso conjugal. E quando você menos esperar, você vai estar lavando calçado, lavando louça e não vai poder falar nada. E você sim vai sofrer pressão Nossa, essa psicológica. mulher aí deve Não ter é sido muito fácil. Então, se frustrada no você já é casamento dela, casado, viu? pega a sua cruz e vai. Se você não é, não comece loucura. Pro homem não tem vantagem nenhuma. Sem contar que você não vai poder separar nunca, né? Senão ela vai levar todo o dinheirinho que você conquistou durante toda a vida. Vamos entender aqui a Tá bom, tá bom. Tá bom. E aí? Quer falar primeiro? Ah, eu não, cara. Fala tu primeiro. Honestamente, mano, pelo amor de Deus, velho, o que essa mina tá falando, cara? Meu, ela foi muito Concordo com a específica. Bianquinha. Cara, só se você encontrar uma mulher lixo pra casar também. De Pô, não fato. são todas as mulheres que são assim, Júnior. Eu entendo que tem que ter. Mas também é aquela coisa, o cara vai procurar uma gostosinha que não tem inteligência nenhuma. É óbvio que pra casar pra ele vai ser um lixo. O cara que procura uma gostosinha, sem cabeça, sem fidelidade, sem nada, esse cara é óbvio que vai se lascar, vai perder todo o patrimônio. Eu falo pra galera, ó, E o cara, isso é fato. Se você tá buscando única e exclusivamente beleza pra você ter um troféu ali, tu vai se foder mesmo. Tu vai se foder mesmo. Se você for e achar uma mulher lixo qualquer ali, que tem essas características que vai fazer isso com você, só de fato mulher lixo. Então, assim, não tem muito o que você esperar de alguém que você escolheu única e exclusivamente porque tinha uma carinha bonitinha. Você não pode esperar muito. ó, tem muitos caras que chegam pra mim e falam, eu quero encontrar uma mulher legal, uma mulher bacana. Se você realmente acredita em casamento, que eu quase ninguém mais acredita, que eu acho triste, que as pessoas hoje em Eu dia, eu não também falo acho nem só da triste. fé, mas de propósitos, de criar uma família, eu acho que cada um tem o seu gosto, mas parece que hoje em dia eles não querem isso. Se, primeiro, né, você Sede. casar com a pessoa achando que você vai transar, coitado de você, né? Ninguém transa casado. Você transa, Júnior? Eu transo. Ah, então é uma Eu acho que essa frase aí é muito, não sei, questionável, vamos dizer assim. Bom, acredito que tem que ter sim, né, a relação lá, porque se você não tá com a pessoa, você não casou com aquela pessoa, o que que significa o casamento nesse âmbito aí? Significa que aquela é a pessoa na qual você quer transar o resto da sua vida. Então não faz sentido você não transar no casamento. Acredito que se existe o amor, o companheirismo, se você escolheu a pessoa certa, de fato, aquilo dali vai acontecer. E é naturalmente. Agora, claro, tu não pode casar com um cara que tá viciado em pornografia, com um cara que vê umas coisas absurdas, não sei o que lá. Não, se você tá casando com esse tipo de cara também, ou com esse tipo de mulher, aí, meu amigo, só lamento. De fato, não vai ter nada pra você. Sobra nada pra você. exceção. Porque a maioria que eu conheço não transa a partir do momento que você casa. Não, mas Agora, a maioria?
A grande maioria, Júnior. Se você transa, você é uma Deve ser raridade. alguma Quem aí do coisa chat é casado? estranha Pode isso. falar pra mim. Minhas amigas não transam. Ué. Eu tenho Você que começou concordar contigo. defendendo e agora já tá. Eu concordo contigo. Ela concorda. Geralmente, casamento, ó. Eu não sei o porquê. Eu acho que o casamento, você tem que se ver o casamento como algo maior. Ah, mas esse daí é prêmio de consolação. O quê? Esse daí é o prêmio de consolação. O que não transa? É, se você não transa com a pessoa que tá do seu lado, é porque você não foi a primeira opção dela. Júnior, se eu te falar uma coisa discordo. polêmica, que você vai De me cancelar. fato. Ah. Mas eu te falar assim, pelo menos no meu nicho, Ah. as minhas amigas não transam porque o marido não os procura. Os homens tão broxa. Tô falando, é verdade. Ó, Gleide, Eu vê se você concordo com concorda isso comigo. também. Outra coisa, por que que a maioria... Você não vê? Todo mundo... Ah, eu tomo Tadalafila, eu tomo Tadalafila. Aos 20 anos de Isso idade. tem mesmo. Por quê? Porque Muita antes, gente tomando o cara pra ver uma mulher Tadalafila pelada... Puta merda. Cara, ele tinha que pegar uma Playboy, era um rolê, não sei o quê. O cara chega na internet, ele já vê um monte de mulher pelada, vela De no fato. cu, umas coisas bizarras. Que isso, Dela- amigo? É verdade, cara. Ele vê essas Não, coisas. mas é de Você fato, acha que tu o vê um cérebro monte dele de tá coisa. como? Tá louco. Ele vai encontrar uma mulher e falar, mano, mas cadê? Cadê aquelas coisas loucas que eu via na internet? E aí ele Cadê vai a ter que vela, tomar né? uma Tadalafila aos 20 anos. Se você toma Tadalafila aos 20 anos, você fala, Você é ah, broxa. você é Não, broxa. sim, claro que E é os broxa. caras falam que não. Eles Não, falam, com eu tomo pra certeza, aumentar com minha certeza. performance, pra E eu sabe o que é durar pior disso? Eles estão normalizando isso, tu ter que tomar o Tadalafila aos 20 anos. Tá sendo normalizado. É, inclusive, estão fazendo gume pra você tomar na balada, whatever. Cara, se você precisa disso aos 20, até não precisa nem ser 20, tá? 25, 30, tu tá fudido. O Tadalafila não foi nem inventado pra isso, né? E quem costumava usar eram os velhos de 70, 80, 60. Agora, tô com 20, 30, 25. uma hora. Você é broxa. No auge da testosterona, você tá tomando Tadalafila, você é broxa. Com Ah, mais. as suas amigas falam que o cara Eles estão não procuram. Não procuram. Ou estão preocupados com o trabalho. E isso não é só um. Ok, que a maioria tá tomando antidepressivo, tá tudo fudido da cabeça. É, Talvez tem seja esse minha detalhe bolha. também. Jesus Os Cristo. caras estão tomando antidepressivo? Muitos. Ah, então tá explicado por que que o pau não sobe. Não tem como. O remédio Talvez não deixa. seja Como? isso. Tem isso De também. fato. Esse é um problema, Mas porque elas assim, têm mais às vontade vezes, que eles. Meu às vezes Deus o do céu, dilema é o velho. seguinte. Ou o cara consegue levantar e ficar triste, ou ele não fica triste e não consegue levantar por causa do antidepressivo. Esse é o Pode. dilema de muitos. Peraí, ele fica triste e não levanta. Exato. E se ele não tá triste, não levanta. Não. Com A ou questão é a sem seguinte, remédio? é que às vezes o cara, ele consegue ficar excitado, mas sem antidepressivo, ele fica triste, né? Então ele fica um excitado triste. Que E às bosta, vezes é o velho. contrário com o remédio. Então ele não fica excitado, mas feliz, entendeu? Você prefere um homem Puta que excitado e pariu. triste ou um homem broxa e feliz? Nenhum nem outro, porque eu já tive as duas experiências e assim, não dá. Caramba, eu acredito Ou que ele, os ele dois tem que ser sejam uma excitado bosta, e de feliz. fato. Ou pelo menos no mínimo satisfeito com a vida. Entendeu? Tipo, razoavelmente equilibrado. Uma pessoa Você acha? resiliente psicologicamente. Mas qual que é o problema do excitado e triste? Porque é uma pessoa imanente, sem ambição, disfuncional, desequilibrada. Muitas vezes é uma pessoa invejosa. Sabe? Caramba. É mais complicado de lidar, Invejosa? entendeu? Sim, porque a pessoa, quando ela é depressiva ou ela é deprimida, ela não consegue exercer certas atividades, né? Embora ela tenha Aí ambição. ela Então, quando ela vê almeja tu os fazendo as sucos. coisas, ela vai ficar com inveja de ti. Ela fica amargurada, frustrada. Caraca. Talvez ela responda isso com violência, com Caramba. brigas, com Não, conflitos, depressivo, entendeu? violento aí não dá também, né? Sim, então, mas também veja também, bem, né? essa é Desgraça uma total, é o característica suco da desgraça marcadora da junto. depressão masculina, tá? Porque geralmente quando as mulheres elas estão deprimidas, elas demonstram isso com tristeza. Homens, Uhum. com mais frequência, demonstram isso com raiva. Agressividade. Com agressividade. Alguns vão pro álcool, pro vício, entendeu? Então, veja que é um problema complicado, entendeu? Anterior De e que fato. pode determinar várias outras características que vão tornar um relacionamento disfuncional. Então, Tá. eu prefiro que pelo menos seja uma pessoa equilibrada psicologicamente, entendeu? Eu não, mas penso que é o isso mínimo. daí tem a ver. De fato, a pessoa tem que estar de bem com ela mesma, né? De bem mentalmente, sei lá. Não tem como ela estar desequilibrada e procurar um relacionamento, um casamento ou coisa do tipo. Não vai rolar. Vai ser uma merda. Com aquilo que eu falo pra você não se relacionar com gente que toma remédio. Por causa disso. São tantas questões que a pessoa precisa lidar e o relacionamento é mais uma coisa que ela tem que, sabe? Conseguir ficar lá- equilibrar, né? É, ficar lá carregando. É que depende o que remédio, que tipo de tratamento, o que faz, qual é o grau que tá, como que tá. Depende. Eu acho que essa frase aí é muito generalista, de novo. Aquela bandeja de pratos, certo?
Mas aí Aí você tá também... carregando uma aqui, uma outra aqui, uma outra aqui. Você tem que equilibrar É. várias áreas da vida. Eu e uma concordo. pessoa que Mas ela isso, na real, é tá a aquém vida, da né? sua potência, ela não consegue. Então o relacionamento é mais um problema que ela vai ter que lidar. Eu discordo porque, assim, também depende Mas não pode demonizar também o do remédio. quão Porque assim, equilibrada a pessoa você tá tá. demonizando o remédio. Eu acho que assim, se a pessoa tá num momento que ela não está equilibrada, ela realmente não deve estar num relacionamento. Porque vai Fato. transbordar com Não, algo é que tem ruim. gente que com o remédio Sim. ela meio que acerta, né? Você que quer fica dizer? de boa. Sim, Esse é meu É, ponto. fica de é o boa. Quando a contrário. pessoa, ela tá de boa com remédio, ela tá fazendo uma terapia, ela já tá estável por um determinado período, entendeu? Eu não vejo nenhum problema nessa pessoa ter um relacionamento. Meu Deus do céu, condenar a pessoa à solidão por causa disso. Não é condenar, Agora a pessoa tem vai sair outros dessa. casos. Depende, Cara, tem algumas pessoas depressão que tem literalmente cura. vão ter que tomar remédio pro resto da Mas vida. aí é esquizofrenia, aí é Tem um caso mais... bipolaridade, tem Nem border, sempre. tem depressão grave. A verdade, Júnior, a verdade que ninguém aceita é complicado e é polêmico também. Você sabia que depressão tem estágios, Tá. mas depressão é uma doença sem cura, De fato. de acordo com a medicina. Existem estágios, existem coisas que você... O que que é não ter cura uma coisa? Então, não ter cura é, por exemplo, eu vou ter aquele negócio. Então, tem horas que eu estou bem e eu posso voltar a ter, mas não é uma doença que eu me curei e estou livre. Não, mas aí você tá depressivo, toma remédio, e aí você tá broxa. Como é que você vai casar com alguém? Não tem como. Aí, porra, difícil. aí a mulher realmente vai ter que dar pro personal, vai ter que dar pro vizinho. Aí fica Aí vai difícil, parecer. né? Sobra Mas essa parte nada. do casamento, eu acho assim, eu acho que a pessoa que quer, hoje em dia, o casamento está sendo demonizado. É. E as Concordo. prostitutas Você- estão tendo gourmetizada. É isso. Você não Concordo. concorda, Glenda? Calma aí, Eu aí. concordo. Deu uma de 3 8 Você, né? você é a favor? Não é verdade? Você é a favor do É, casamento? Calma aí. Não, É isso ou Querem não? castar nossas crianças. Sabe, estranhamente, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas ultimamente eu acho que eu tô mais... Não sei, um pouquinho mais conservadora. No sentido de que eu estou vendo o casamento com bons olhos. Eu estou vendo como algo muito bom, muito positivo para as pessoas envolvidas. Eu acho que é algo bom para a sociedade. E também acho que é muito positivo que as pessoas tenham filhos, sabe? E eu Mas tô é fazendo o mesmo. possível para que pessoas inteligentes, capazes, equilibradas, com relativo patrimônio, enfim, consigam se relacionar bem, ter relacionamentos saudáveis, que possam criar, formar famílias e tal. Eu acho que o casamento é uma coisa muito boa para a vida das pessoas. também Eu acho. concordo. Para as pessoas que sabem o que ela quer do casamento. Uhum. Porque a pessoa ela tem que ter uma mentalidade. Pô, essa menina claramente ela falou assim: ai, você é um cara que tá pensando em transar todo dia, a menina vai tirar metade do seu patrimônio. Pô, então tu não tá encontrando uma mina que você quer casar. Você tem que ter uma parceira é uma aliança. E eu acho que o casamento tem esse negócio de você construir uma família, de você realmente ter isso. Mas hoje em dia eu acho sim que a sociedade ela abomina. É meio que mainstream você falar mal de casamento. Se você falar, ai, não sei o Abomina quê, o casamento, prezando gourmetiza por isso, as do né? job. gourmetiza as do job. Eu vejo muito, Glenda, Entendi. eu vejo absurdamente um monte de homem. E você também deve ver. Muito. Que eu até falei o Brigadeiro falou. Pra que eu vou sair com uma mina pra gastar R$200 e não ser nem, tipo, Não ter prometido que eu vou certeza comer de que ela? vou Eu transar. prefiro pegar e pagar umas do job. Por causa do job, pelo menos sou honesta com você, não sei o que, não sei o que lá. Puta papo de fracassado. É mais ou menos. Isso daí ele tá Também parafraseando o acho. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues fala Fracasso que a total. relação mais honesta entre homem e mulher é quando o cara paga e a mina dá. É com a prostituta. Mas você não concorda comigo que é uma coisa de um cara que já tá meio traumatizado? O cara só tem, Ai, o cara gente, tem que assim, pagar por sexo? honestamente, quando as pessoas falam essas coisas, eu sinto pena. Sabe? Eu acho isso tão deprimente, porque É. parece que essas pessoas, elas nunca tiveram o privilégio de desfrutar de um relacionamento baseado em uma conexão profunda de admiração. Porque o cara paga? Não, pessoas que as fazem pessoas, esse elas tipo não de falam alegação. esse tipo de É, coisa, né? elas não querem se Sabe? relacionar com o De outro. que, assim, Uhum. porque casamento não serve pra nada, porque as mulheres são vagabundas, porque nenhum homem presta, porque são todos... Na verdade, nesse caso ali, eu acho que eles não querem criar uma conexão, né? Eles estão meramente ali pelo prazer momentâneo. Porque se a pessoa fala que não tá disposto a pagar R$200 pra talvez transa depois, mas sim tá disposto a pagar nas do job, ele não quer criar uma conexão, ele simplesmente quer ir lá ter o prazer dele momentâneo e foda-se. Então, essa pessoa não está apta a um relacionamento. Nem tá procurando também, né? Porque olha a fala. todos narcisistas, isso e aquilo. Ah, porque a única relação honesta, verdadeira, é essa que é baseada através de uma troca monetária. Eu me pergunto, meu Deus do céu, com quem que essas pessoas passaram a vida inteira se relacionando? Pois é, não São tiveram pessoas sem amor. paixões. Não, eu juro, parece que essa pessoa não tem alma, porque Não deve ter tido tiveram nenhuma conexão, nem um privilégio relacionamento de relevante. construir nem uma nada. relação amorosa, Ah, mesmo eu que vou por um defender Nelson determinado Rodrigues período, aqui, cara. Pra que mim, não tenha sido significativa, profunda, valiosa.
Eu não me reconheço nesse tipo Você de não tem frase. que olhar pra pessoa, você tem que olhar pro discurso como uma coisa social. Tudo bem. Essa pessoa pode falar O que ele tá isso. dizendo, acima de tudo, é que sempre existe um jogo de desejo Mas- entre homens e mulheres e que você não pode ser 100% transparente. É o que ele tá dizendo. Pra você conquistar alguém, acima de tudo, você tá num jogo. E um jogo, você não tá 100% ali entregue, fácil. Não é assim que funciona. Então ele tá dizendo que existe no jogo da conquista entre homens e mulheres, entendeu? Tá. Certas questões que são ali ocultas, que estão ali ambíguas e que você deve ir aos poucos tentando, etc. Que é mais ou menos o que ele fala sobre o... Mas aí ele tá pagando um script pro jogo, já que ele tá tendo que pagar a puta. Não é mesmo? O cara não consegue passar do nível 1. Pois Não, então, tá usando a hack. história da prostituta, porque a prostituta ela não tem jogo, né? Você paga e você tem. É. Aí por isso que ele fala, ele não tá dizendo que é bom você pagar. Ele só tá dizendo que a mais honesta, no sentido de transparente, é a que o cara paga e a mulher dá. É que ele não tá querendo dizer que você tá pagando o jogo. Ele tá querendo dizer assim, ó, já que você não tem capacidade de ter o jogo, não tem conexão suficiente pra ter o jogo, então usa isso aqui que você vai ter o resultado. Aliás, essa É coisa o de famoso calcinha no chão, não, dinheiro na mão, calcinha no chão.